Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Políticas, um canal conservador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é o nosso compromisso com você. Notícias de fontes confiáveis. Atenção! Obama deve ser conhecido como um presidente desgraçado que usou o FBI contra seus inimigos políticos. No dia da inauguração de 2017, é provável que nenhum em cada 100 mil americanos esteja pensando na Rússia. Grenell declassifica nomes de funcionários do Obama que desmontaram Flynn. Foi a última coisa que a maioria das pessoas estava pensando. A Guerra Fria terminou pacificamente mais de 25 anos antes. Moscou não era mais o principal rival estratégico dos Estados Unidos, como havia 50 anos. A Rússia havia sido rebaixada para o status de potência regional, consumida por disputas com lugares obscuros como a Ucrânia. Na mídia americana, havia mais histórias sobre alcooísmo russo do que sobre IQBs russos. Mas na Casa Branca em Washington naquela manhã, a Rússia era o tópico principal. Era 20 de janeiro, o último dia do governo Obama. A consultora de segurança nacional cessante, Susan Rice, sentou-se em sua mesa para escrever seu memorando final. Rice descreveu a transição presidencial que estava em andamento há meses. Então ela escreveu isso, durante uma reunião 2 semanas antes. O presidente Obama disse que quer ter certeza de que, ao nos envolvermos com a equipe que está entrando, estamos conscientes de verificar se existe algum motivo para não podermos compartilhar informações totalmente no que se refere à Rússia. Agora, Rice não explica por que a equipe de Obama sentiu que talvez não fosse possível fornecer informações sobre a Rússia à equipe de Donald Trump, ou porque o povo de Obama achou que tinha o direito de reter informações de segurança nacional de um novo presidente americano que acabara de ganhar uma eleição nacional. Infelizmente, a maioria dos meios de comunicação ignorou completamente as origens da conspiração russa, e como resultado disso, o plano de Barack Obama de descarrilar seu sucessor se desenrolou com muito pouca oposição ao longo do caminho, inclusive dos republicanos. O país inteiro, portanto, passou os 3 primeiros anos do governo Trump hiperventilando sobre o conluio russo que não existia, mas Rice não precisou elaborar. Havia apenas uma explicação possível para isso: Donald Trump poderia muito bem ser um agente russo. O próprio Barack Obama disse acreditar que isso era possível. Nas palavras de Rice, o presidente pediu a Jim Comey para informá-lo se alguma coisa mudar nas próximas semanas que deve afetar a forma como compartilhamos informações classificadas com a equipe que está entrando. Comey disse que sim. Agora, o que exatamente isso significa? Aqui está o que isso significa. O presidente dos Estados Unidos virou-se para o chefe do FBI, o mais poderoso agente da lei nos Estados Unidos, e disse que continua investigando secretamente meu principal rival político para que eu possa agir contra ele. Resposta de Comey: sim, senhor. Isso é o que Obama estava dizendo abertamente. Em qualquer período normal da história americana, essa troca definiria Barack Obama para sempre. Obama seria conhecido como o ex-presidente desonrado, que usou as autoridades federais para ferir seus inimigos políticos. Foi o que ele fez. Infelizmente, este não é um período normal. A ordem de Obama de Comey investigar Donald Trump já foi relegada a uma nota de rodapé pouco conhecida. Joe Biden estava sentado na sala quando isso aconteceu. Biden já foi questionado sobre isso. É possível que ele nunca tenha sido. A maioria dos meios de comunicação ignorou completamente as origens da conspiração russa, e como resultado disso, o plano de Barack Obama de descarrilar seu sucessor se desenrolou com muito pouca oposição ao longo do caminho, inclusive dos republicanos. O país inteiro, portanto, passou os 3 primeiros anos do governo Trump hiperventilando sobre o conluio russo que não existia. Susan Rice assiduamente fez sua parte para ajudá-lo. Aqui está Rice em julho de 2017, 1 ano e meio depois, sugerindo na televisão que o presidente dos Estados Unidos estava de fato trabalhando para Vladimir Putin. Susan Rice, ex-consultora de segurança nacional dos Estados Unidos da América, ele tomou uma série de medidas que,
Se Vladimir Putin as ditou, ele não poderia ter refletido isso de maneira mais eficaz. Quais são as motivações dele? Acho que é uma pergunta legítima, em que confio que o advogado especial esteja investigando. Mas as políticas adotadas globalmente por esse presidente serviram ao interesse de Vladimir Putin em dividir o Ocidente, minando a democracia. George Stephanopoulos, apresentador da ABC News. Isso significa que você acha que é uma questão em aberto se ele está ou não comprometido pela Rússia? Raísse, George, não sei quais são suas motivações. Eu acho que é uma pergunta legítima. De fato, nunca foi uma questão legítima. Era uma imprudência imprudente, a imprudência mais imprudente possível, do tipo que danifica um país inteiro junto com um político a que ele se destina. Como Michael Flynn descreveu corretamente a Rússia como um poder em declínio e depois criticou os amigos íntimos de Susan Rice no governo chinês, Susan Rice concluiu que o general Flynn deve ser um espião de Putin. Isso é idiota e é uma loucura. É difícil acreditar que Susan Rice já foi consultora de segurança nacional dos Estados Unidos, mas ela era. Rice sabia perfeitamente bem. Não havia nenhuma evidência de que Donald Trump já tivesse trabalhado para a Rússia. Sabemos que ela acreditava nisso porque admitiu o mesmo sob juramento em uma audiência a portas fechadas no Congresso. Como Rice explicou ao Comitê de Inteligência da Câmara, o motivo pelo qual ela estava disposta a acusar funcionários de Trump de traição contra seu próprio país era que alguns deles pareciam estar indevidamente preocupados com a ascensão da China. Eis o que Susan Rice, por exemplo, disse sobre o general Michael Flynn. O foco do general Flynn estava na China como nosso principal adversário generalizado. Ele tinha muitas perguntas e preocupações sobre a China, e quando tentei elucidar sua perspectiva sobre a Rússia, ele subestimou sua avaliação da Rússia como uma ameaça para os Estados Unidos. Ele chamou isso de exagerado. Ele disse que eles são um poder em declínio. Eles são desafiados demograficamente. Eles não são realmente uma grande ameaça e depois enfatizam novamente a importância da China. Eu já tinha visto o suficiente naquele momento e ouvido o suficiente para ser um pouco sensível à questão da natureza dos compromissos do general Flynn com os russos. Você seguiu isso? Como Michael Flynn descreveu corretamente a Rússia como um poder em declínio e depois criticou os amigos íntimos de Susan Rice no governo chinês, Susan Rice concluiu que o general Flynn deve ser um espião de Putin. Isso é idiota, e é loucura. É difícil acreditar que Susan Rice já foi consultora de segurança nacional dos Estados Unidos, mas ela era. Evelyn Farkas já foi vice-secretária de defesa adjunto de Barack Obama. Farkas foi repetidamente à televisão dizer que havia muitas evidências de que o governo Trump estava conspirando com a Rússia, e, no entanto, como Susan Rice, Farkas disse algo completamente diferente sob juramento perante o Congresso. Eu não sabia de nada, ela admitiu. Agora citamos Evelyn Farkas dizendo isso neste programa na sexta-feira. Farkas nos respondeu afirmando que estávamos perdendo alguns fatos importantes. Agora, originalmente, ela concordou em vir e explicar quais seriam esses fatos importantes. Ela está concorrendo ao Congresso agora em Nova York. Infelizmente, então, Evelyn Farkas desistiu, mas esperamos fervorosamente que ela volte para nos dizer o que pode ser. Também gostaríamos de falar com Barack Obama. Isso é improvável, então teremos que nos contentar com o que ele disse a seus amigos. Na sexta-feira, Obama teve uma ligação supostamente privada com apoiadores que, é claro, foi imediatamente vazada para a mídia. Nele, o homem que promoveu a aplicação da lei em seus rivais políticos acusou a atual administração de minar o Estado de Direito. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, esse é o tipo de coisa em que você começa a ficar preocupado com o básico, não apenas as normas institucionais, mas o nosso entendimento básico do Estado de Direito está em risco. Normas institucionais. Essas pessoas não são nada senão previsíveis. O que você acabou de ouvir
como sempre, foi a projeção de livros didáticos. Você vê isso de novo e de novo e de novo, o que eles acusam você de fazer. Eles estão fazendo avidamente a si mesmos. O Estado de Direito, grita Obama. É quase divertido. A imprensa não acha graça nem um pouco. Eles não veem nenhuma ironia. Eles repetem isso literalmente com rostos solenes. No fim de semana, Chuck Todd, da NBC, acusou o procurador-geral, Bill Barr, de estripar o Estado de Direito, de ignorá-lo completamente. E para provar isso, Chuck Todd usou o que parecia ser uma citação bastante condenatória. Chuck Todd, apresentador da NBC News. Quero que você ouça esta resposta de Bill Barr a uma pergunta sobre o que a história dirá sobre isso. Espere até ouvir esta resposta. Escute. Catherine Herridge, correspondente investigativa sênior da CBS News. Quando a história relembra essa decisão, como você acha que ela será escrita? William Barr, procurador-geral do ZEUA. Bem, a história é escrita pelos vencedores. Portanto, depende em grande parte de quem está escrevendo a história. Todd, fiquei impressionado, Peg, com o cinismo da resposta. É uma resposta correta, mas ele é o procurador-geral. Ele não defendeu que estava defendendo o Estado de Direito. Surpreendido pelo cinismo, Chuck Todd, casado com um consultor político, ficou impressionado com o cinismo. Ele mal podia acreditar. Ele ficou atordoado. Bill Barr nem mencionou a defesa do Estado de Direito, uma espécie de omissão importante para um procurador-geral. Mas espera, verifica-se que Bill Barr fez mencionar o Estado de Direito. Estava no centro de sua resposta. Era uma fita da CBS. E a NBC pegou e editou as palavras para distorcer o significado de Bill Barr. Nós temos a fita verdadeira. Aqui está. Herridge, quando a história relembra essa decisão, como você acha que ela será escrita? Barr. Bem, a história é escrita pelo vencedor. Portanto, depende em grande parte de quem está escrevendo a história. Mas acho que uma história justa diria que foi uma boa decisão porque sustentou o Estado de Direito. Sim, para deixar claro, Catherine Herridge não editou essa fita. Ela fez uma entrevista direta e a NBC News editou a fita. Então, agora, se você está chocado que uma rede de notícias possa ser desonesta de maneira aberta e agressiva, tão desonrosamente desonesta, você não está prestando muita atenção nos últimos 4 anos. Eles o fazem desde o primeiro dia com a farsa da Rússia e não planejam parar agora. E vocês pensaram que só a Globo Lixo era suja, e que só no Brasil esse tem maracutaia? Então se enganou. Uma coisa é certa: onde tem esquerda tem sujeira, tem malandragem, tem maracutaia, tem todo tipo de coisa errada que alguém possa ou não imaginar. Obrigado por estar aqui.